Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à segunda temporada do Pode Falar Saúde da Mulher. Eu sou Jocelane e tenho um grande prazer de estar aqui trazendo para vocês assuntos relevantes sobre a saúde feminina, a saúde de nós mulheres, principalmente nós mulheres 40 a mais. E hoje estou aqui juntamente com meu esposo, o Dr. Valfran, tá? Trabalho com ele também na clínica há 20 anos e vamos desenvolver hoje, juntamente com vocês, um papo onde iremos abordar patologia cervical. Mas vamos primeiramente passar para o Dr. Valfran. Vamos lá, vamos começar. Eu sou Valfran Lipariz Gonçalves, médico ginecologista, que tenho um foco na medicina integrativa e tenho um grande apego à patologia cervical. Gosto muito de tratar e de resolver problemas de patologia cervical. Vocês sabem o que é patologia cervical? O que é patologia cervical, Valfran? É uma subespecialidade da ginecologia que visa diagnosticar e tratar doenças relacionadas ao colo do útero, à vagina e à vulva. Dentre elas, as infecções por HPV, que são lesões pré-cancerígenas, e outras patologias mais benignas, tipo pólipos, ectopias. Então hoje, gente, nós iremos conversar sobre essas patologias do colo, tá? Como elas surgem, quais os riscos, como prevenir, e vamos entender isso tudo direitinho, cada passo, cada evolução em relação à patologia cervical. Valfran, primeiro vamos entender, tá? O termo da patologia você já nos falou. Quais são os fatores de riscos mais comuns em relação à patologia cervical? Início da idade sexual mais precoce. É um fator de risco, tá? Antes de 25 anos. Outro fator de risco são os múltiplos parceiros, tá? Parceiros que podem ter doenças sexualmente transmissíveis, tá? E menos frequente o uso de substâncias químicas ou traumas. Os traumas que você diz traumas... Traumas com brinquedos sexuais. Então, gente, cuidado com os brinquedinhos, porque dependendo também da forma que é usado, então pode traumatizar e uma lesão. A questão do diagnóstico precoce é muito importante, esse diagnóstico. E esse diagnóstico, ele é feito como? O diagnóstico, ele geralmente é feito na consulta ginecológica anual. Tá? Sim. É uma patologia que cursa com alguns sintomas, como corrimento, quando está mais avançado, sangramento ao ter relação. Mas geralmente, a grande maioria das vezes, a gente faz diagnóstico durante a coleta do preventivo, daí fazendo a colposcopia. É aí que a grande maioria das vezes a gente descobre que tem alguma lesão e que precisa ser investigada. Tá, essas lesões são as famosas que a gente ouve muito falar, HPV? São as lesões de HPV? Também, mas essas lesões são ectopias, cervicites, que muitas das vezes pode estar relacionado com HPV. Então, a principal intenção nossa é afastar essa possibilidade, porque os HPVs estão relacionados com câncer de colo. Sim. Essa questão do HPV, como que ele é transmitido? Transmissão direta, contato. Contato sexual. Sexual, sexo oral, sexo vaginal, sexo anal. São possibilidades de transmissão do vírus. O HPV, então, além do HPV vaginal, ele pode também se tornar, ter o vírus, né? Na garganta. Na corda vocal e no ânus. Também. Não sabia dessa parte. Quais são os tipos de HPV? HPV, primeiro é um vírus chamado papillovírus humano. Tá? Sim. Ele tem mais de 120 subtipos de vírus, tá? A gente, na patologia cervical, a gente tenta separar os de baixo risco e os de alto risco. Os de baixo risco
são aqueles que não estão relacionados com câncer. Geralmente, o mais comum é o 6 e o 11, que causa aquelas verrugas genitais. Sim. E os de alto risco são os que têm potencial oncológico, tá? Esses que é o nosso objetivo de investigar. Esses HPVs, geralmente, os mais frequentes são o 16 e o 18. E notem que 70% dos cânceres de colo está relacionado com um desses dois vírus. Então a porcentagem ela é altíssima. Sim, muito alta. Tá? E essa questão realmente desse exame precoce, de descobrir esse tipo de vírus antes que ele tome uma proporção maior, é importantíssimo, né? Muito importante o diagnóstico, quanto antes para melhor tratamento. Porque essas lesões que são neoplasias intraepiteliais, são NICs, né? Elas têm extensão, ela é classificada em extensão. NIC1, extensão, ela pega a extensão de aproximadamente 1/3 do epitélio. Uhum. O NIC2 é 2/3 e o NIC3 acima de 2/3, que estão relacionados diretamente com câncer de colo. Então, a classificação é NIC1, NIC2 e NIC3. Acima do NIC3 vem também especificado algo? CA in situ, câncer in situ. Ou seja... Depois câncer invasor. Câncer in situ é quando aquele câncer está dentro da célula. Ele é altamente curável quando se tira a lesão. E essa relação com a infecção do HPV? Ela é uma relação persistente? Ela tratou, fez a retirada daquela área onde está com problema. Pode haver recidiva? Pode ocorrer? Pode sim, pode haver recidiva por um outro tipo de vírus. Geralmente, o vírus, quando contamina o corpo, nosso sistema imunológico cria imunidade. Sim. Então, pode ser que você resolva aquele vírus ali e pegue com outro subtipo do vírus. Então, o HPV, além dessa questão de estar encapsulado, né? Quando dentro da célula. Dentro da célula, ele pode estar fora da célula e se tornar algo também muito mais perigoso. Ou tendo que fazer alguma retirada ou é só realmente local? Quando tem-se a infecção por HPV, precisa ser tratado e confirmado que foi curado. Uhum. Tá? O vírus, fora da célula, o nosso sistema imunológico extermina ele. Mas o vírus, quando está dentro da célula, o nosso sistema imunológico chega para matá-lo e não consegue porque ele está dentro da célula. Então, o HPV que persiste no corpo é o que está dentro da célula. Então, o que determina uma lesão de alto grau e uma lesão de baixo grau? Basicamente o tempo, tá? Uma lesão de baixo grau tem uma extensão de infecção menor, é 1/3. E uma lesão de alto grau tem uma extensão de infecção maior, tanto de profundidade como de tamanho. Entendi. Então, essa questão maior da questão do NIC, né, que são os NICs, são justamente a questão da extensão, da profundidade e do comprometimento que está ocorrendo ali naquele colo. Correto. Eu achava que o NIC já era câncer. Não. O NIC, olha só, NIC, neoplasia intraepitelial. Sim. Leva a gente a pensar, mas NIC não é câncer. É lesão pré-cancerígena. Entendi. NIC não é câncer. Que tem essas abordagens, esses espaçamentos. Então fiquem tranquila, você que é diagnosticado com NIC, não desespere. Precisa tratar. Apenas isso, tá? Tratar e acompanhar para ver se o tratamento foi correto, se curou. Valfran, como que a gente consegue prevenir o HPV? Bom, prevenções. Primeiro, evitar parceiros que têm doenças sexualmente transmissíveis, tá? Segundo, uso de camisinha. O condom protege, tá? Terceiro, evitar múltiplos parceiros. Quanto maior a quantidade de parceiros, maior a possibilidade de pegar a doença. Sim. Fazer os seus exames preventivos, né, que é o citológico, pelo menos anualmente. Às vezes, quando tem algum tipo de problemas, pede-se fazer de 6 em 6 meses, mas só em casos específicos. E
Existe a vacina que já está sendo feita nas meninas, tá? Tem uma boa eficácia. Tá, e os homens também podem fazer uso dessa vacina? O governo não liberou para os meninos, tá? Em casos específicos, quando a pessoa tem alguma lesão de pênis relacionada com HPV, a gente lança a mão de prescrever a vacina para homens. Tá. E existem sintomas que a mulher perceba que ela pode estar com HPV? Esse é o grande problema. Não tem, não. Os sintomas são gerais, tá? Fluxo vaginal alterado. O principal sintoma que deve alertar é o sangramento na relação, durante a relação e após a relação. Então, é um sinal específico que tem lesão de colo. Então, são coisas que devem ser alertadas. Aí tem a lesão, foi diagnosticada a lesão, né? Foi detectado ali. Como que é o tratamento? Bom, quando a gente trata de um NIC1 que tem pequena extensão, a gente faz medicações, tá, local, tá, e geralmente consegue se reverter. Mas tem que acompanhar. Se não reverteu, precisa de fazer um LEP. No caso, cauterização não é eficaz para tratar. A cauterização faz uma ablação, queima a superfície e não queima o profundo. Quando a pessoa já tem o NIC2, tá, ou NIC3, que é de alto risco, eu oriento já fazer o LEP, tirar a lesão. Tá, porque aí já está com um comprometimento risco maior do colo, né? Sim. Você falou uma coisa e fiquei aqui analisando. Para ser detectado, tá? É visual ou, além do visual, precisa de um exame local específico para saber se ali tem uma lesão NIC1, NIC2 ou NIC3? Muitas das vezes, a olho nu, você vê alguma área hiperemiada, mais vermelhinha, e pode ser que naquela área tenha. Então, você precisa de lançar a mão de um exame de colposcopia. A colposcopia alargada, ela usa elementos que ajudam a identificar lesões. E esses elementos ajudam a identificar o local de fazer biópsia. Sim. Então, daí a importância de se fazer a colposcopia, principalmente nesses casos que você tem algum tipo de lesão, mesmo que seja discreta. Uma biópsia pontual, num local específico, onde está mais gritante a lesão, mais Sim. ou menos assim? Com os testes, você consegue identificar a área mais acetobranca. Essa área é a área que tem mais núcleo de célula comprometido. Então, a gente procura fazer a biópsia em cima dessa região. Tá, e aí sim manda para a patologia para aguardar, para verificar diagnóstico correto. o diagnóstico correto. Até ali é só suspeita. Sim, já ouvi falar também na genotipagem. O que é genotipagem sem necessidade de fazer biópsia? Quando você faz a coleta de preventivo, principalmente na coleta líquida, você tem a possibilidade de fazer a hibridização. A hibridização, ela vai identificar HPV e vai identificar HPV de alto risco e baixo risco. Tá, mas também tem um custo um pouco maior do que só a questão lá da biópsia. Sim, geralmente você deixa esse tipo de procedimento para casos mais específicos. Entendi. Então, fazendo o preventivo no meio líquido, se tiver alguma suspeita, pode, dentro daquele meio líquido, pedir a genotipagem, é isso? Isso. O meio líquido nos possibilita a pedir a genotipagem sem fazer novo exame. Tá, que é diferente do preventivo convencional. Isso, o Papa Nicolau convencional não possibilita. Ele também faz diagnóstico. É menos preciso, mas faz diagnóstico. Mas o meio líquido, ele consegue fazer com que a gente consiga posteriormente, naquele mesmo material, fazer a hibridização. Tá, então é aquilo que você falou anteriormente, que também tem que se tomar cuidado, ok? Mas não tem que se desesperar quando chega um diagnóstico de NIC1. De forma alguma. Tem que ser tratado, acompanhado. Tem que ser e tratado. curado. Isso aí. Tem que ser tratado, tem que ser acompanhado. E daí sim ver o que melhor
há para ser feito dentro daquele caso e como também aquela lesão se apresenta, não é Sim. isso? Porque muitas das vezes a lesão aonde está sendo visto ali é uma lesão pequena e muitas das vezes também é uma lesão grande. Acontece o seguinte, quando você faz o exame ginecológico, você vê a frente do colo. E muitas das vezes a lesão está dentro do canal cervical que não consegue ser visto. E esse canal leva em torno de quantos centímetros? Em torno de 3 centímetros. Então pode estar ali dentro aquilo que muitas das vezes está sendo ocultado naquela parte da frente do colo. Entendi. O rastreio, você já me falou em relação a como que é feito, tá? Mas o estilo de vida saudável ajuda em relação a essa patologia ou muitas das vezes o cigarro, bebida alcoólica, esse tipo de coisa influencia? Sim. Todas essas coisas são prejudiciais à saúde. Então, o cigarro, ele aumenta a incidência de lesão. A bebida alcoólica, ela compete com as suas vitaminas, então você muitas vezes tem uma hipovitaminose. Um corpo sem vitamina é um corpo sem imunidade. Então, o vírus consegue agir melhor num corpo mais fraco do que no corpo mais forte. Então, o estilo de vida é fundamental aí com relação à prevenção. Essa prevenção, gente, é algo que a gente tem que levar para tudo na vida. Até para um problema de colo, um problema de patologia cervical. Vocês estão vendo como é grande essa questão da gente poder olhar para nós com mais amor, com mais cuidado, cuidando da nossa saúde no todo, tá? Nossas células necessitam disso, né? Com certeza. Então, em relação a tudo que nós falamos da patologia cervical, do preventivo, não é apenas aquela consulta anual, onde você vai lá, não estou sentindo nada, porque muitas das vezes é silenciosa a doença, não é? Sim, ela precisa ser investigada, precisa de fazer os procedimentos corretos para fazer o diagnóstico correto. A paciente muitas vezes pode não estar sentindo nada, na hora da relação também não está tendo sangramento, não está tendo dor, e mesmo assim ela pode ter uma lesão de colo. Pode ter uma lesão de colo. Vai ser diagnosticada somente com o exame. Só com o exame, e muitas das vezes também com aquele exame ela começa a lembrar que estava tendo um corrimento diferente, que parava e que voltava. Então, aí, na verdade, sempre tem algum gatilho, né? Tem. Então, a patologia cervical do colo, a gente necessita do exame ginecológico anual. Não tem como você ficar em casa achando, será que tenho, será que não tenho? Tem que fazer o seu exame, tem que cuidar de você da forma que a gente necessita, anualmente ou de 6 em 6 meses, dependendo de algum caso mais específico, não é isso? Correto. Vocês que estão conosco, que estavam aqui nos ouvindo, comente, aperte o sininho, chamem os amigos para nos prestigiar, porque o Pode Falar Saúde da Mulher, ele só existe porque tem vocês do outro lado aí, trazendo para a gente aquilo que vocês desejam ouvir. E claro que o Dr. Valfran sempre comigo para me ajudar justamente com o quê? Com toda a ciência. Comente suas dúvidas que nós vamos ter o prazer de conversar sobre o assunto. E foi fantástico estar com vocês. Pode Falar Saúde da Mulher. E nessa segunda temporada de Vento em Polpa, tá, gente?